Márcio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa, o Heródoto também está aqui com a gente para participar desse bate-papo, falando justamente sobre esse detalhe dessa eleição com um tempo muito menor do primeiro para o segundo turno. A gente já consegue ter uma noção de o quão atrapalhou as campanhas esse curto período de segundo turno? Uma boa noite, Márcio. Boa noite, é uma satisfação estar aqui novamente na Record News. Realmente essa eleição é muito diferente, ela é muito diferente em vários aspectos. Ela é diferente na questão da pandemia, do tempo de eleição, é muito diferente em vários vieses. Como, por exemplo, a gente está vendo uma mudança muito profunda do que o eleitor está fazendo, como ele se posicionou em 2016 e como ele está se posicionando em 2020. Mas certamente a pandemia é o fator central e é aquilo que tem tornado essa eleição especial, especialmente com esse tempo curto. E esse tempo curto levou uma campanha diferente, levou uma campanha muito mais às redes sociais, já que muitos dos eleitores estavam em casa, e um corpo a corpo muito menor. As campanhas tiveram que se reinventar neste período de pandemia. Mas o resultado é esse. O resultado é que as urnas estão premiando aqueles gestores que souberam preservar as suas populações e estão punindo aqueles que não souberam ter gestão política da pandemia. Márcio, uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: nós vamos ter aí a eleição em várias cidades brasileiras, mas a gente está olhando mais para as capitais, especialmente aquelas capitais maiores e mais importantes. Gostaria que você falasse um pouco a respeito de São Paulo. A eleição em segundo turno em São Paulo está chamando bastante atenção. De certa forma, o resultado da eleição aqui em São Paulo, no próximo domingo, ele pode impactar de uma forma ou de outra os candidatos que já apostaram o desejo de concorrer à presidência da República em 2024? Certamente, Heródoto, você tocou num ponto que eu considero primordial. Eu venho dizendo há algum tempo nas minhas redes sociais, especialmente nos artigos que eu venho escrevendo para os veículos e nas aulas, a gente tem comentado muito isso, que Guilherme Boulos não é candidato à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos é candidato à presidência em 2022. Ele está usando somente a Prefeitura de São Paulo, esta candidatura, para ganhar projeção nacional. Então, na verdade, Covas vencendo essa eleição, nós teremos dois ganhadores. Covas, que deve ganhar a eleição, e Boulos, que mais do que isso, perde a eleição, mas ganha o seu principal objetivo, que é ganhar uma projeção nacional, usando São Paulo como trampolim para o seu salto presidencial em 2022, tentando aglutinar as esquerdas em torno dele. A gente viu que o PT saiu muito combalido desse ciclo eleitoral e que a esquerda está buscando uma identidade, está buscando um nome. E Boulos começa a se credenciar como esse nome, usando a Prefeitura de São Paulo, toda essa campanha, como um grande trampolim para o cenário nacional. Eu acredito que os eleitores têm premiado aqueles gestores, bons gestores da pandemia, aqueles que têm apresentado pelo menos uma boa intenção em trabalhar com isso. E eu acredito que o Bruno Covas está nesse grupo. Ele é bem enxergado pela população como um governante que soube dar uma diretriz durante a pandemia, que soube ter uma condução com a preocupação para as pessoas durante a pandemia, e o eleitor está premiando este tipo de candidato. Então, a condição em São Paulo, me parece que apesar da subida do Boulos agora na reta final, me parece que vai ser definida com a reeleição do Bruno Covas. Mas, como eu disse, os dois vencem. Bruno Covas vence a eleição e Boulos vence projetando seu nome nacionalmente, pensando em 2022. Márcio, olhando com um olhar mais macro, a gente tem agora as eleições de segundo turno, que envolvem as cidades com mais de 200 mil habitantes e, obviamente, as capitais.
O quão importante para os partidos a vitória em grandes cidades, até pensando numa eleição presidencial daqui a 2 anos? Ela é muito importante, porque nestes grandes centros a gente tem um grande número de votantes. E se esses governantes fizerem bons governos reconhecidos, eles se tornam grandes cabos eleitorais para a eleição presidencial. Às vezes, dependendo do município que se governa, muito mais do que os governadores. Então, nós estamos falando de cidades com grande peso, com cidades como, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, são cidades que vão enfrentar esse segundo turno. Então, daí podem emergir lideranças que podem influenciar diretamente no processo eleitoral de 22. A gente sabe claramente que as eleições municipais, elas não decidem a eleição presidencial, nem colocam nomes já para a eleição presidencial, mas ela sempre nos dá tendências, caminhos para onde o eleitor está mirando. Se em 2016 ele nos disse que estava cansado da política tradicional, queria outsiders, pessoas de fora do espectro político, que rompessem com tudo aquilo que a gente estava vendo, neste ciclo eleitoral a gente está vendo um desgaste dessa posição e a busca do eleitor por nomes mais experimentados, pessoas que já estiveram à frente de governos, que mostraram resultado à frente de governos. É a política tradicional fazendo as pazes com o eleitor. Me parece que esse ciclo eleitoral vai se fechar com uma grande reconciliação entre o eleitor e a política, algo que tinha se rompido no ciclo 2016-2018. Isso leva a crer que este caminho pode ser o caminho das eleições presidenciais em 2022. Márcio, você citou 3 cidades. No caso do Rio de Janeiro, nós temos 2 candidatos à direita. Em São Paulo, é evidente que nós temos um candidato à direita e um candidato à esquerda. E a terceira cidade que você citou foi Porto Alegre, que nós temos também um candidato à direita e um candidato à esquerda. Aonde vai se dar esse impacto? Onde vai se dar essa disputa mais ferrenha entre a esquerda e a direita? É em São Paulo ou é em Porto Alegre? Olha, são 2 cidades que vão enfrentar pleitos muito competitivos. Porto Alegre, a gente vê a candidata do PCdoB crescendo no final da reta da campanha, assim como em São Paulo. Mas, em Porto Alegre, Heródoto, nós temos uma situação diferente. O PT e a esquerda governou Porto Alegre por muitos e muitos anos. Então, existe um sentimento arraigado dentro da população, uma parte da população de Porto Alegre, que sempre vota com a esquerda. E uma polarização exatamente contra essa esquerda. Então, nós vemos que Porto Alegre é dual em muitas coisas, o Rio Grande do Sul tende a ter essa polarização em muitas coisas, que vai do futebol até a política, e a gente provavelmente vai ver isso nessa eleição. Vai ser uma disputa bem acirrada entre Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Ali eu acredito, Heródoto, que a gente vai ter uma eleição que a gente precisa acompanhar voto a voto.